Já são 8 horas, então tenho um grande bom dia. Olha, como eu estou a fazer isto hoje em versão selfie, gostava de pedir a quem está desse lado que me diga se está tudo a correr bem do ponto de vista de imagem e do ponto de vista de som. Vamos lá, sei que já há uma série de pessoas em direto, importam-se dizer aí está tudo bem ou não. Basta pôr aí um polegarzinho para cima, eu estou aqui a levantar a cabeça porque não vejo muito bem, portanto, agradeço que desse lado alguém me diga se está tudo bem com o som e se está tudo bem com a imagem. Carlos Simões, está tudo bem com o som ou não? Tudo ok? Sim senhor, fantástico. Bom, temos aqui uma agenda muito comprida. Em primeiro lugar, um pedido de desculpas, porque ontem enganei-me nos números. Quando estava a falar aqui dos combustíveis, ia dizer 0,9 cêntimos e 0,6 cêntimos para a gasolina e para o gasóleo e disse 6 cêntimos e 9 cêntimos. Obviamente queria dizer 0,9 e 0,6. E não retiro nada daquilo que disse ontem em matéria de gravidade do aumento, porque 0,6 e 0,9 é um aumento muito grande. Eu apercebi-me que tinha cometido o erro já depois de ter terminado o vídeo, mas até porque houve alguém, quando olhei para o que tinha escrito, vi lá que estava 0,9 e 0,6, não é, perdão, estava 9 e 6, não era 0,9 e 0,6. E depois, entretanto, houve um espectador que muito simpaticamente me escreveu a dizer, atenção, enganou-se, em vez de dizer 0,6 e 0,9, disse 9 e 6. Só que eu já não ia tempo de corrigir a parte falada e apenas podia corrigir a parte escrita. E já agora aproveito para dizer, isto é feito em video stream, ou seja, em direto. Aquilo que a gente diz depois já não pode corrigir, não é? Ao contrário do texto. Em todo caso, aqui fica o pedido de desculpas. Bom, há muita coisa para falar hoje. E eu vou pegar aqui na manchete do Público, fofinhos, eu vou elogiar o Governo. Atenção, eu vou elogiar o Governo. Já percebeu, isto está ao contrário, mas estou em selfie, não há nada a fazer. Diz assim, o Governo quer penalizar médicos que abandonem o interior. Proposta do Ministério da Saúde prevê um prémio de 40% do salário para quem faça a especialidade do interior do país, mas fecha a porta do SNS por 3 anos se depois a pessoa abandonar essa região. Bom, eu acho esta medida muito boa. Eu avisei, eu disse que ia elogiar o Governo. Fofinhos, vá, palminhas. Primeiras palminhas do ano, eu mereço, vá lá, palminhas. Bom, a medida está certa. Aliás, eu já disse aqui, o atual Ministro da Saúde percebe de saúde. Não era só Paulo Macedo, não era apenas outros que passaram pelo assunto. O problema da saúde é que tem muitos lobbies. E depois é uma chatice. O lobby dos enfermeiros, o lobby dos médicos e por aí adiante. Mas esta medida está certa. Repara uma coisa, há gente que não quer ir para o interior do país. Uma das formas de melhorar isso é oferecer um prémio. Eu não sei se este prémio chega. Confesso, não sei se chega para convencer as pessoas a irem para o interior. Mas quando forem, depois de fazerem essa especialidade no interior com um prémio de 40%, era só o que faltava se as pessoas de um ano para o outro fossem sair do SNS. Não faz sentido nenhum, não é? Imediatamente vão para o privado, não podem entrar depois no SNS outra vez. Ora, qual é o problema aqui? É aquilo que acontece numa série de sítios. Repara, as instituições financiam determinado tipo de formação e depois as pessoas comprometem-se a ficar um determinado número de anos naquela própria instituição que lhes custeou a sua formação. Portanto, nada mais certo do que isto. Bem, vamos então à agenda, porque a agenda, propriamente dita, é comprida. E começamos por onde? Olha, precisamente por aquilo que se passou em matéria de decisão do Presidente da República. O Presidente da República, como sabe, vetou a lei de financiamento dos partidos. Soubemos ontem à noite. Não era uma inteira novidade, porque já havia jornais que tinham... Deixa-me só acertar aqui a imagem. Bom, já está. Não é nada que surpreendesse, porque os jornais das últimas 2 semanas já tinham dado conta disto. Bem, mas agora, o que é importante reter aqui? Foi a justificação que o Presidente da República apresentou. E essa justificação é preocupante para os partidos. Porquê? Porque diz que não houve suficiente discussão pública do diploma. Ora, isto é uma chapada de luva branca monumental para os partidos. O Presidente da República podia ter-se chumbado pelo conteúdo da lei. Em minha opinião, seria um erro. Por aquilo que eu já disse aqui várias vezes e por aquilo que já conversámos no Think Tank. Aliás, este vai ser provavelmente um dos assuntos do Think Tank desta semana também, que é amanhã. E porquê? Porque se o Presidente da República fosse só conteúdo, bem, ia ser sujeito a uma série de críticas, nomeadamente da sociedade civil, porque não faz sentido ser apenas o Estado a financiar partidos. Faz sentido que os partidos estejam abertos ao financiamento exterior de particulares
e de empresas, aliás, de empresas e outro tipo de instituições. Agora, a questão fundamental aqui é a fiscalização que nós fazemos dos partidos. Isso é que não está bem e isso é que nós temos de garantir. Portanto, a questão fundamental aqui era o Presidente da República dizer: meus senhores, isto é vergonhoso, não disse com estas palavras, mas disse naquilo que apresentou, que é: isto não foi suficientemente divulgado e debatido para se tornar lei. Ora, isto é uma chapada monumental aos partidos. E eu estou curioso agora para ver qual é que vai ser a reação deles, nomeadamente a reação dos partidos que estão no governo, nomeadamente do PS. Eu já disse aqui ontem, o Primeiro-Ministro mentiu e a Secretária-Geral do PS adjunta mentiram, os dois, quando disseram que aquela lei não tem aspectos polémicos. Tem, nomeadamente na questão da retroatividade. E aqui é que eu acho que houve uma falha do Presidente da República. O Presidente da República podia ter levantado a questão da retroatividade fiscal. E isto está na lei, não me venham com tretas, porque isto está lá na lei. Não é? A lei diz claramente, e se for preciso daqui a pouco publico aqui um excerto, diz claramente, aplica-se aos casos que estão neste momento em julgamento em contencioso com o Fisco. Portanto, isto devia ter sido levantado pelo Presidente da República. Bem, segundo ponto. O CTT, insistem em estar na ordem do dia, não é? Como já percebeu, divulgaram ontem o plano que prevê o encerramento de 22 lojas. E houve a preocupação por parte da administração de dizer: bom, mas isto até nem é uma questão de despedir muitas pessoas ou despedir poucas pessoas. É um problema de haver quase overlapping, redundância entre algumas estações dos Correios e Telefones de Portugal. Perdão, não era assim que se chamava, mas enfim. Bem, primeiro ponto. Já percebeu que isto vai dar celeuma. E não é apenas com os sindicatos, com a classe política. Ontem, o camarada Bernardino Soares, que é o Presidente da Câmara Municipal de Loures, já disse que vai armar uma guerra ao CTT por causa daquilo. E também já veio o autarca de Vila Real dizer isto, já veio o autarca de não sei onde dizer aquilo, e pode ter a certeza que vai haver mais autarcas. Bem, eu compreendo que os autarcas se aborreçam quando alguma instituição fecha portas. Mas uma coisa é a função da autarca. Outra coisa é a função de uma empresa. Um autarca pode gastar dinheiros públicos para manter alguma coisa aberta. Aliás, é só ver os empregos que as câmaras municipais arranjam, não é? E não é só em Lisboa, não é só no Porto, inclusive no interior. As câmaras municipais são uma fonte de emprego em algumas regiões. E, portanto, compreendo que os autarcas queiram fazer estas figuras com empresas. Mas é uma estupidez. E é um erro. E porquê? É como a história dos tribunais. Manter os tribunais não sei aonde, só porque é para afirmar a soberania do Estado, como disse ainda antes de ontem a Ministra da Justiça. Isto é uma estupidez, não é? A soberania do Estado existe da fronteira para cá é Portugal que manda, da fronteira para lá é a Espanha que manda. Ora, dizem, eu ponho aqui uma instituição só para afirmar a soberania, isto é uma estupidez. Isto aqui é discurso político do pior. Bom, mas vamos ao CTT. O que eu acho espantoso nisto é que ninguém que é envolvido no processo se dedique a analisar a questão. E a questão de fundo é: os CTT não precisam daquelas lojas todas. Eu digo isto à vontade, o PCTT eu nem tenho uma relação com a empresa, não me pagam rigorosamente nada, não tenho qualquer tipo de amizade naquela instituição. Pelo contrário, até acho que são uma série de disparates do ponto de vista de comunicação, como já disse aqui várias vezes. Bem, mas isto não me inibe de dizer aquilo que eu acho sobre o assunto. O que eu acho é o seguinte: há lojas a mais. Mas a administração não teve a coragem de dizer agora, mas vai ter que dizer no futuro. Há trabalhadores a mais no CTT para aquilo que o CTT fazem. E aquela menina que no outro dia me veio aqui insultar, a dizer que eu estava maluco por ter criticado o CTT, a dizer assim: então você não sabe que, pronto, está bem, não se manda cartas, mas manda-se encomendas. Oh, minha querida, as encomendas têm concorrência. Nas cartas é Serviço Postal Universal. Os CTT estão sozinhos. No resto não estão. Nas encomendas há concorrência. E há concorrência séria de empresas que trabalham melhor do que o CTT e mais, vão levar aquilo até à portinha e com mais requinte e com mais qualidade de serviço do CTT. Portanto, aqui há concorrência, percebe? Bom, voltando ao assunto. Oh, meus amigos, já olharam para a banca? Inclusive os autarcas que estão para aí agora todos indignados. Sabem quantas pessoas saíram dos bancos no ano passado? Sabem? 4.000. 4.000. Fora aqueles que ainda vão sair da Caixa Geral de Depósitos este ano. Está a ver? 4.000. Porquê? Porque não faz sentido ter tantos balcões com a digitalização, com o home banking. Não faz sentido
ter pessoas nos balcões e, portanto, aquilo vai ter que acontecer. E no CTT é a mesmíssima coisa. Quanto mais tempo nós metemos a cabeça embaixo da areia, mais difícil se torna resolver o problema. E se calhar agora, em vez de é preciso despedir 1000 ou 800, daqui a 1 ano ou 2 é preciso despedir 2000. Está a ver? Portanto, é bom pensar nisto a sério. E, sobretudo, analisar a questão como deve ser antes de ir disparados para a rua. Bem, terceiro ponto, importantíssimo. O Governador do Banco de Portugal disse ontem uma coisa muito interessante. Escreveu um artigo no Público, a seu dono, e eu vou-lhe ler a frase. Sabemos que, atualmente, as aspirações de bem-estar individual e da equidade coletiva da sociedade portuguesa excedem a capacidade de produção da economia. Espera aí. O que é que esta frase quer dizer? Uma coisa muito simples. Os portugueses querem coisas que a capacidade de criar riqueza da economia não lhes pode dar. Atenção a isto. A linguagem está em português sofisticado. Bom, o Governador diz outras coisas. Diz que as empresas estão super endividadas, o Estado também, as famílias a mesma coisa, mas põe sobretudo tónico nas empresas. Mas isto não me interessa aqui agora. Eu vou tratar do assunto das empresas no outro dia. O que me interessa é realçar isto. O Governador está a dizer em português corrente assim: nós queremos coisas que não podemos pagar, que a nossa economia não tem capacidade para nos dar. Ora, quando isto acontece, uma divergência entre o que nós produzimos e o que queremos, que está aqui em cima, este gap só se resolve com o quê? Adivinhou? Com dívida. Ora, você sabe, tão bem como eu, o que é que conduziu a 2011, ao programa de ajustamento. Exatamente esta divergência entre o que nós queremos e aquilo que a economia consegue dar. Ora, o que o Governador está a dizer, quem te avisa, amigo, atenção, vamos lá estudar isto, que é para saber como é que podemos mudar as coisas para no futuro não termos o mesmo problema. Já viu alguém preocupado com isto em Portugal? Não. Até temos um ministro que diz que Portugal vive abaixo das suas possibilidades. Também foi meu colega de faculdade, mas enfim, que é o Pedro Cisa Vieira, que eu acho isto uma coisa inacreditável. Mas pronto, está bem, cada um tem direito à sua opinião. Mas atenção àquilo que disse o Governador. O último ponto desta conversa de hoje, vou-lhe mostrar a manchete do Diário de Notícias. Ora, escolas estão a cortar no aquecimento. E porquê é que estão a cortar no aquecimento? Há aqui duas questões para analisar. A primeira é: fofinhos, agora vou bater no governo, está bem? Não é preciso bater em palmas. Mandem-me chapadas se quiserem. As escolas estão a cortar no aquecimento porque não têm dinheiro. A primeira coisa que eu quero perguntar aos fofinhos é que há uns tempos faziam manifesto e mais alguma coisa. Não querem fazer manifesto por causa disto? Isto é uma vergonha. Mas há outra razão. Naquelas escolas, alvo de remodelação pela parque escolar, o que é que aconteceu, meus amigos? Uma coisa muito simples. Vamos com 14 minutos, temos que acabar isto. O que é que aconteceu? Eu lembro-me que falei nisto na altura, não aqui nos vídeos, mas nos artigos do Jornal de Negócios. Quando se fez a parque escolar, uma das coisas que ninguém se preocupou foi aquelas instalações da AVAC, quer dizer, em linguagem corrente, sistemas de ar-condicionado, que se colocaram nas escolas. Algumas tinham vidros a mais, portanto, no inverno era preciso aquecimento, no verão é preciso arrefecimento. Ora bem, aqueles sistemas eram tão sofisticados, tão caros, tão complexos, que eu me lembro que houve engenheiros que na altura me alertaram para isto. Ó Camilo, você vai ver que daqui a uns anos as escolas não têm dinheiro para pagar o arrefecimento no verão e o aquecimento no inverno. E eu fiquei a olhar para ele. Mas porquê? Olha, sabe uma coisa? Há escolas onde o custo para financiar aqueles sistemas de aquecimento e arrefecimento vão custar 1/3 do orçamento das escolas. E eu caí-me tudo ao chão. E pensei, exagero. Não é exagero. Fui perguntar a outras pessoas e, de facto, há escolas onde isso acontece. Portanto, não me surpreende nada. Está a ver como é que se faz as coisas em Portugal? Decide-se sem pensar e depois dá brincadeiras destas. Mas o problema não esgota aí. O problema é que há mesmo escolas tradicionais que não foram mexidas, onde não há dinheiro para pagar aquecimento. Vá lá, uma manifezinha. Está bem? Bem. Olha, ficamos por aqui. Desculpe lá ser em versão selfie, não viu bem aqui as manchetes, mas pode ir consultar. Não se esqueça de pôr aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais com o novo pedido de desculpas por me ter enganado ontem entre 0,6 e 0,9, que mesmo assim é um aumento muito pronunciado. Bem, fico por aí e até amanhã às 8 da manhã.